Olá, irmãos e amigos. Estamos neste culto, dia 15 de agosto de 2021. Estamos nesse terceiro domingo do mês muito marcante, muito importante para muitas famílias. Já foi comemorado domingo passado o Dia dos Pais, também o mês da juventude. Temos vários motivos para dizer obrigado, Senhor. Mas o mais importante é que você faça isso de coração, que você agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito em sua vida, na vida da sua família, na vida daqueles que você conhece e por quem você tem intercedido, orado. Daqui a pouco nós vamos estar orando, vamos colocar diante de Deus vidas, embora nós não tenhamos condições de citar todos os nomes pelos quais devemos orar, mas sabemos que tem aqueles que estão nos hospitais, que estão em casa, que estão num momento delicado de saúde. Vamos orar pelas famílias enlutadas, face ao número elevado de pessoas vitimadas pela Covid. Sabemos que são mais de 570 mil pessoas que já foram infectadas, que já morreram por causa da Covid-19. Sem dúvida alguma, são muitos os lares em que algumas pessoas já perderam 4, 5 pessoas da mesma família. Então isso é muito triste, isso é muito sofrido, isso é muito lamentável. Por isso vamos orar para que Deus console as pessoas enlutadas, que Deus conforte os seus corações mediante a palavra de esperança que nós temos no Senhor Jesus. Vamos orar então. E para essa oração, quero aqui lembrar do Salmo 34, ou melhor, 37, versículo 4. Agrada-te também do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Vamos então orar. Quero convidá-lo a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos, nesse momento, interceder ao Senhor. Oremos. Deus, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade de orar, de buscar ao Senhor em oração. Nós damos graças a Deus porque temos a liberdade nesse país de te buscar em oração e não apenas nesse momento de culto pessoal, individual, de cada um na sua casa, às vezes só ou com a família, mas também de forma coletiva através das redes sociais. Oramos a Deus para que Tu estejas consolando famílias enlutadas. Algumas dessas famílias perderam 2, 3, até mais entes queridos. Somente o Senhor tem poder para trazer conforto e consolo através do Teu amor, trazer ânimo e esperança para cada coração. É isso que nós te pedimos, orando também pelas igrejas que mantém as suas atividades, quer através das redes sociais, quer através dos cultos presenciais. Que todas as igrejas continuem adorando ao Senhor de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter daqui a pouco a participação musical, seguida da mensagem. Como você já sabe, esse mês de agosto temos como tema aqui na PIB da Barra e Duque de Caxias, o tema é esperança. Nós precisamos de esperança. No mundo de hoje, a palavra de ordem é esperança. Nós precisamos da esperança no Senhor. Então o tema que vamos abordar na nossa mensagem é o que você está vendo nesse momento, a esperança que você precisa. E eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Ruth capítulo 1, versos 16 e 17. Daqui a pouco nós iremos ler esse texto e meditar nele. Mas antes da música, quero dizer que você que é membro da PIB da Barra em Duque de Caxias pode entregar seu dízimo e a sua oferta através do depósito ou transferência bancária via Pix. A informação é Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. Então, dê a sua oferta
contribui entregando o dízimo, você que é membro da Pio da Barra. Mas se você não é membro da igreja, mas quer contribuir, quer somar, não fique constrangido e com toda a liberalidade pode também participar. Que Deus abençoe. Vamos então preparar o coração para a mensagem através da música que agora nós vamos poder ver e acompanhar. Deus te abençoe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, meu Pai querido, quanto mais admiro as maravilhas que tu criastes, mais tenho certeza de quão grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Muito bem, creio que Deus preparou o seu coração para a mensagem nesta hora. E então quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, um livro muito pequeno, só tem 4 capítulos. E vamos ler os versos 16 e 17 do primeiro capítulo. Diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei eu. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. São palavras extraordinárias, são palavras de um profundo amor, de um sincero amor, são palavras de um comprometimento, de uma entrega, de uma dedicação e de um compromisso de seguir até a morte. Essas palavras, como você bem conhece, são de uma nora para a sua sogra. Ruth era nora de Noemi. E essas palavras são tão profundas, tão autênticas e verdadeiras, que foram transferidas e muito citadas nas cerimônias de casamento, principalmente na hora da troca das alianças, quando os noivos dizem um para o outro que até que a morte nos separe. Ou seja, as palavras de Ruth para com Noemi são tão profundas que incentivam a declaração de amor do marido para com a esposa. Mas aqui o que nós podemos ver nesses versos 16 e 17 do primeiro capítulo é a base, é a história de uma pessoa que teve a sua vida realmente impactada pelo testemunho de uma mulher de fé. Noemi é esse exemplo de uma mulher de fé. Mas olhando para a história de Ruth, não somente pelas palavras que ela aqui declara, mas pelas atitudes que ela tomou e pelo restante de sua vida depois dessa decisão, nós podemos ter a certeza de que Ruth expressou a esperança para a sua vida. Ela creu na esperança do testemunho ou com base no testemunho de fé de sua sogra. A esperança que você precisa, você que está me vendo neste vídeo, você que está me ouvindo através de outro recurso, o importante é que você saiba que todos nós precisamos de esperança. Para você entender o significado das palavras de Ruth, que aqui estão embutidas as convicções de esperança no coração dela, Ruth era moabita. Os moabitas moravam vizinhos aos israelitas. Os hebreus, também chamados de israelitas, tinham muitas nações vizinhas, dentre elas a nação de Moabe, conhecida a sua população como moabita. Pois bem,
A Bíblia diz que houve uma fome muito forte, muito intensa na terra dos hebreus. Então, diz a Bíblia que Noemi foi com seu marido e os seus 2 filhos para a terra dos moabitas, porque ali havia campo, havia produção de alimentos, havia condições de subsistência. E diz a Bíblia também que naquela terra dos moabitas morreu o marido de Noemi e logo depois seus 2 filhos se casaram com 2 jovens moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Como também morreram os filhos de Noemi, ficaram então 3 viúvas dentro de casa. Imagine 3 mulheres viúvas, a sogra e as 2 noras, e sem os recursos, sem, digamos, as condições para viverem bem. Diz a Bíblia que Noemi recebeu a informação de que a terra da qual ela partira movida pela fome, agora, pelas bênçãos de Deus, se tornaram uma terra produtiva, uma terra com o retorno de uma condição melhor de vida, uma terra com produtividade e riqueza também. Diz a Bíblia, então, que Noemi resolveu voltar e as 2 noras se sentiram obrigadas a seguirem aquela senhora. Mas no meio do caminho, diz a Bíblia, antes de deixar a cidade, Noemi disse para as suas 2 noras: não é justo que vocês me sigam, eu já sou uma mulher idosa, não teria como eu me casar e ter filhos e vocês esperarem os filhos, meus filhos, crescerem para que vocês cumprissem a lei do levirato, se casando cada uma com um dos meus filhos, para que então o descendente tivesse o nome dos 2 filhos que haviam morrido. Não é justo, nada tenho a lhes oferecer, nada posso exigir de vocês, disse Noemi, em outras palavras. Diz a Bíblia que Orfa então resolve voltar para a terra dos moabitas, ou seja, não sair da terra. Então Ruth fala o que acabei de ler. Ruth, diferentemente de Orfa, diz: não, eu nunca vou te deixar. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Onde tu pousares, pousarei eu, e onde tu morreres, morrerei eu. Que o Deus de Israel me castigue em dobro, se não for a morte a única coisa a me separar de ti. Mas que moveu Ruth a falar tais coisas? O que a gente aprende sobre a esperança nesse breve relato da vida de Ruth? Breve relato, mas uma vida de profunda riqueza e de uma história de vida extraordinária. Os 4 capítulos de Ruth resumem um pouco da vida dela. O que você e eu temos a aprender? A esperança que você precisa. Você precisa de esperança, eu preciso de esperança. Mas que esperança é essa? A esperança que vem de Deus. A esperança que é o Senhor. Deus é a sua, a minha, a nossa esperança. Nós não temos outro a quem recorrer a não ser o Senhor. E poder confiar no Senhor traz esperança em nosso coração. Mas uma coisa que a gente aprende aqui no livro de Ruth é que essa esperança que você, que eu precisamos, é uma esperança que não depende das circunstâncias. A esperança que não depende das circunstâncias. Como eu fiz um breve resumo antes, Noemi não tinha recursos, Ruth não poderia esperar nada de bom da vida de Noemi em termos de riqueza, de prosperidade, de recursos materiais. A Bíblia diz que Ruth, ou melhor, Noemi chegou na terra dos moabitas vitimada pela pobreza, pela escassez. E agora viúva e também tendo perdido seus 2 filhos, o que esta mulher tinha mais para oferecer para as suas noras? Nada. E as circunstâncias em que Ruth se encontrava também não eram favoráveis. Ela agora decidira deixar a sua terra natal, a terra dos moabitas, estava se dirigindo para uma terra nova, uma terra estranha, supondo que Ruth nunca havia deixado a terra dos moabitas, mas por amor a Deus e por
crê neste Deus que havia ouvido falar através da vida de Noemi, ela resolve crer no Senhor. A esperança que você e eu precisamos não depende das circunstâncias. As circunstâncias, meu querido, mudam. As circunstâncias, minha querida, são variáveis. Você está vendo aí nessa tela uma terra seca, tão seca que tem rachaduras. Mas você vê ali uma flor realmente bela. Como pode, numa terra seca, rachada pela secura do sol, realmente ter uma flor tão bonita? É assim a esperança. A esperança não depende das circunstâncias. Você pode crer no Senhor apesar das dificuldades. Você pode confiar no Senhor apesar dos ventos contrários. Você pode continuar crendo no Senhor apesar da correnteza que se opõe ao seu desejo de seguir em frente. Então confie no Senhor. As circunstâncias realmente não têm o poder de determinar o quanto você deve crer no Senhor, mas é a sua esperança no Senhor que vai capacitá-lo a enfrentar as adversas circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. Ruth sabia que os ventos não eram favoráveis, mas ainda assim, de modo a declarar sua fé, ela disse: eu creio neste Deus que tu falaste para mim, disse Ruth, em outras palavras, para Noemi. Então não espere as coisas melhorarem para crer no Senhor. Não espere ter realmente condições favoráveis para dizer: agora sim, a Covid passou, o emprego chegou, a prosperidade, a realidade, agora posso crer no Senhor. Não, você tem que crer, ainda que as situações sejam adversas. Outra coisa importante que a gente pode ver aqui nessa palavra é que a esperança que você e eu precisamos nos motiva a enfrentar as adversidades da vida. É interessante, as adversidades, as dificuldades não devem impedir ou determinar o quanto você deve crer, mas ao mesmo tempo essa esperança que você coloca no Senhor é que vai dar condições de você enfrentar as piores situações da sua vida. A Bíblia diz que quando Noemi chegou na terra de onde ela havia partido, diz a Bíblia que as suas amigas foram recebê-la e disseram mais ou menos assim: Noemi, que bom que você veio. Noemi, que bom que você está aqui. E diz a Bíblia no capítulo 2 que Noemi disse para as suas amigas: não me chame Noemi, me chame Mara, porque Noemi na língua hebraica significa minha amada. Mara significa amarga ou amargura de vida. E Noemi disse: meu nome agora é Mara, porque eu estou em amargura de vida. Ela estava sem recursos, pobre, ela estava sem marido e sem filhos e acompanhada de uma nora que nada sabia daquela terra, também em grandes dificuldades. Porém, diz a Bíblia que Ruth, escute bem que a Bíblia fala, quando chegou na terra de Noemi, Ruth não ficou sentada, murmurando, reclamando, chorando, aborrecida, talvez até culpando Noemi. Olha, eu vim para cá, para essa terra, e de nada de bom tenho colhido. Ao contrário, diz a Bíblia que Ruth, sabendo que era o período da colheita, ela foi a campo. Ela não conhecia ninguém ali a não ser Noemi, e passou a conhecer a parentela de Noemi, as amigas, e de acordo com a história, diz a Bíblia que ela foi a campo, porque ela sabia que no período da colheita, as pessoas, o dono da colheita do campo, orientava seus empregados a não colherem as espigas de trigo ou de outros frutos que caíssem no chão para deixar para as pessoas mais necessitadas. Era um ato de compaixão e misericórdia. Diz a Bíblia que, sem saber, Ruth entrou num campo e começou a colher. Começou de manhã cedo e já era meio-dia e ela não parou para almoçar e continuou colhendo.
e aí depois foi para almoçar junto com os demais empregados. Quando finalmente chegou o dono daquele campo de colheita, o dono perguntou: quem é aquela jovem estrangeira? E então os empregados disseram: é Ruth, nora da Noemi. Ela está aqui desde cedo e não parou até agora. E aí diz a Bíblia que Boaz, o dono do campo, disse: além de vocês não proibirem que ela pegue as espigas que caem, joguem espigas no chão para que ela colha mais e mais. A Bíblia diz que Boaz ficou impressionado pela dedicação, pelo empenho, pelo trabalho daquela jovem estrangeira, porque o seu coração estava cheio de fé e de esperança no Senhor. Eu creio que as situações são difíceis hoje, sim, Covid, escassez, mas eu fico maravilhado em ver homens e mulheres na rua vendendo doce, vendendo isso, aquilo, outro. Sabe por quê? Porque não querem ficar descansados e não ficarem desmotivados ou sentados reclamando, explorando os outros. Eu não dou dinheiro para criança que pede dinheiro na rua. Não dou porque eu não quero contribuir para a exploração infantil, ainda que sejam os pais que mandem. Não. Agora, se tem um jovem, se tem um adulto vendendo alguma coisa na rua lícita, eu incentivo, porque é assim que muitos começaram, como Silvio Santos começou como camelô. É assim que a gente tem que dar dignidade às pessoas. Ruth, sem dinheiro, sem recursos, mas com o coração cheio de fé, ela se levantou e foi a campo, porque o seu coração estava cheio de esperança no Senhor. Então não fique sentado reclamando, creia em Deus e ponha realmente o pé a campo para trabalhar e conseguir aquilo que você tanto precisa. Confie no Senhor. As adversidades existem, mas quem crê realmente persiste e segue adiante. Outra coisa que eu acho muito interessante é que essa esperança que você e eu precisamos traz renovo para a vida, traz renovo para a vida. É interessante que diz a Bíblia que quando Boaz descobriu que Ruth, aquela jovem estrangeira, era nora de Noemi, além de dar a ela condições de trabalhar, disse assim: não vá trabalhar em outro campo, fique colhendo aqui no meu campo. Ruth foi agraciada, foi abençoada, foi realmente acolhida na sua dor, no seu sofrimento, mas também teve o seu coração cheio de amor de Deus, a ponto de Deus colocar um homem que desse a ela condições de renovo na sua vida. Esse homem, diz a Bíblia, foi aquele que Deus mandou para a vida de Ruth, porque além de acolhê-la, dar assistência, ele se tornou praticamente responsável pela vida dela. E aquela jovem, viúva, sem perspectiva, sem projetos, sem sonhos, poderia ficar na sua terra reclamando ou buscando alternativas. Mas ela disse para Noemi: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo, o meu povo. Onde tu dormires, eu irei dormir. Onde tu pousares, pousarei eu. E onde tu morreres, morrerei eu. Que somente Deus, que tem todo o poder, somente Ele, pela morte, poderá me separar de ti. Somente pela morte eu vou me separar de você, disse Ruth para Noemi. Que mulher de esperança, de fé no seu coração. Diz a Bíblia então que Boaz se tornou não apenas aquele cuidador, mas a Bíblia diz que Ruth foi instruída por Noemi a pedir Boaz em casamento. Isso mesmo, porque de acordo com a cultura da época, quando terminava a colheita ou se aproximava do fim da colheita, as pessoas festejavam. E diz a Bíblia que, sob a orientação de Noemi, Ruth vai até o lugar onde está Boaz, ela coloca um lençol sobre os pés de Boaz e dorme ali. Boaz já estava dormindo. Quando ele acorda de manhã cedo, ele vê
Ruth aos pés dele deitada. E esse gesto de uma jovem que se coloca aos pés de um homem está dizendo: eu escolho você para ser meu marido. Ou seja, Ruth pediu Boaz em casamento. Por quê? Porque ela viu naquele homem um homem digno, de caráter, respeitoso. Isso trouxe renovo para a vida de Ruth. Quando a gente tem um coração cheio de fé e de esperança no Senhor, o Senhor mesmo renova a nossa vida, faz com que a nossa vida dê uma meia volta de 180 graus. Sabe por quê? Deus renova. A Bíblia diz que em Jesus a nossa fé começa a existir e em Jesus nós nos tornamos novas criaturas. A história de Ruth não seria contada na Bíblia como a Bíblia mostra se essa mulher não tivesse colocado a fé e a esperança no Senhor. Ninguém nunca mais ouviu falar de Orfa, mas todos nós conhecemos a história de Ruth porque ela escolheu ser uma mulher de fé. Deus deu a ela o renovo. Ela se casou com Boaz, que era descendente da tribo de Judá. Mas a última coisa que eu quero colocar para você é que a esperança que você e eu precisamos traz ou nos permite viver os propósitos de Deus. Nos permite viver os propósitos de Deus. A Bíblia diz que Ruth se casou com Boaz. E quando nasceu esse menino, a Bíblia diz que a ele foi dado o nome de Obed. Noemi pegou aquele menino nos seus braços, que era neto dela, e ela deu glórias a Deus. E ela disse assim: que bênção é essa? Eu voltei para minha terra, pobre, sem recursos, viúva, minha nora viúva, agora eu tenho aqui nos meus braços um neto que Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem poder para que nós vivamos os propósitos dele, se nós confiamos nele. A Bíblia diz que Ruth, que se casou com Boaz, ela esperou o tempo certo, ela não se precipitou, ela não foi realmente uma mulher duvidosa e nem perdeu a sua dignidade e valor, mas soube aguardar para que o casamento pudesse acontecer, para que ela pudesse então ter a condição de ser mãe. E de fato diz a Bíblia que Ruth se casou com Boaz e teve um filho chamado Obed. E a Bíblia termina o capítulo 4 de Ruth dizendo: e Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi, por meio de quem veio o Salvador Jesus. Ruth era uma mulher moabita, estrangeira, mas porque ela creu em Deus, Deus mesmo fez com que ela entrasse não apenas para a tribo de Israel ou a tribo de Judá, mas para que ela entrasse na história do projeto de Deus, para que através desta família viesse o Salvador Jesus. Você crê que Deus tem propósito para a sua vida? Você crê que Deus tem poder para mudar a sua história de vida? Você crê que Deus em Cristo pode dar a você um novo começo? Então abra o seu coração para Jesus. Renove a sua fé se um dia você creu e esfriou. Volte para o Senhor se um dia você pertenceu ao reino de Deus, na Igreja de Cristo, e se desviou. Mas se você nunca se converteu, agora é a hora. Abra o seu coração para Jesus e diga: Senhor, entra no meu coração, mude a minha história, que o meu coração seja cheio dessa esperança pela Tua palavra, pela fé em Jesus. Vamos orar agora? Feche seus olhos, cubra sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela certeza da salvação, que Teu Espírito Santo realmente leve cada ouvinte, cada pessoa que vê esta mensagem a crer no Senhor e depender dele de todo o seu coração, porque Jesus é a esperança que todos nós precisamos, essa esperança que não depende das circunstâncias, essa esperança que nos leva a enfrentar as adversidades, essa esperança que traz um renovo para a vida, essa esperança que nos leva a viver os Teus propósitos.
guarda cada um de nós. É o que nós te pedimos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, hoje para todo sempre. Amém e amém.